A paz do Senhor, meu querido, meus amados, ouvintes, irmãos, amigos, pastores, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra encontra-se no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa passagem bíblica, esse versículo bíblico, é uma exortação, é uma advertência. Quando o Senhor Deus, pela boca de Paulo, ou pelas mãos de Paulo, escreve a Timóteo, e ele o orienta dizendo: Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Querido, a igreja, ela é do Deus vivo. Ela não é de pastores, não é de missionários, não é de pregadores, não é do governo terrestre ou terreno, não é dessa terra. A igreja, diz a Bíblia, ela é do Deus vivo. Glória a Deus que eu sirvo a um Deus vivo. E ele diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então Deus colocou um tema no meu coração. E esse tema, ele é o seguinte: sinais de uma igreja que está morrendo. Sinais de uma igreja que está morrendo. A igreja, querido, ela não nasceu para morrer. Em si, a igreja do Senhor jamais vai morrer. Mas tem algumas lideranças que conseguem fazer com que naquele local, não a igreja universal, mas naquele determinado local, ela morra. E o primeiro sintoma de uma igreja que está morrendo é uma igreja que abandona a palavra. O primeiro sintoma de uma igreja em decadência é a igreja que vira as costas para a palavra de Deus. É a igreja que não dá mais crédito à palavra. É a igreja que não tem mais compromisso com a palavra. Dão-se oportunidade para tudo dentro dela, de menos a palavra. Tiram-se tempo para tudo dentro dela. Mas para a palavra é se der. Para a palavra é 5 minutos, é 10 minutos. E já falam para o pregador: olha, você só tem 5 minutos porque os recados, os movimentos, as oportunidades para os cantores, para as peças teatrais. Então nós temos, hoje você prega só 10 minutos. Então uma igreja que começa a entrar em decadência, a morrer espiritualmente, é uma igreja que abandona a palavra, que despreza a palavra, que coloca ela em último lugar na igreja. É uma igreja que vira as costas para a palavra. Mas a ordem de Deus em toda a Bíblia é para amar a sua lei, amar a sua palavra, dedicar-se à sua palavra, obedecer à sua palavra. Deus disse lá para Israel, lá atrás: eu coloco diante de vocês a bênção e a vida, a maldição e a morte. Escolhei, pois, qual quereis. A bênção e a vida era ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra
e viver a sua palavra. Estava a bênção e a vida em ler a Bíblia, viver a Bíblia, comer a Bíblia. A maldição e a morte era abandonar a Bíblia, não viver a Bíblia, desprezar a Bíblia. Então, querido, o Senhor Deus, ele disse para Josué, no capítulo 1 e versículo 8, ele dando receitas para o sucesso de Josué. O próprio Deus, passando receitas para o triunfo, para o avanço, para o crescimento, para o progresso, para as bênçãos de Deus não apartar de Josué e nem da congregação de Israel. E olha o conselho, um dos conselhos que Deus dá dentre tantos a Josué. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Halachori kamahasi cantalabahas. A palavra é poderosa. Querido pregador, pastor, presidente de ministério, obreiro amado do Senhor, missionário, não aparte da sua boca o livro desta lei. A palavra de Deus é tudo para nós. Ela nos renova, nos alegra, nos levanta. Ela nos corrige, ela nos edifica. Ela nos sentença. A palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus, ela nos orienta. Ela é uma bússola para não errarmos o caminho. Ela é a única palavra que alimenta a nossa alma e nos edifica na verdade. É a única palavra que nos revela o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto o poder da palavra do Deus vivo dentro da minha alma. Então a ordem de Deus para Josué, para o sucesso, para o triunfo, para o crescimento, para Israel e também para a igreja é não abandonar a sua palavra, não desprezar a sua palavra, não virar as costas para a sua palavra. Porque se eu abandono a palavra de alguém, logo eu estou abandonando esse alguém. Se eu viro as costas para a palavra de alguém, logo eu estou desprezando esse alguém. E assim é Deus, não é diferente. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite. Não despreze a palavra, não coloque ela em terceiro e quarto plano. Não, faça tudo na igreja, dê oportunidade para todos, mas não roube o tempo da palavra. Não bloqueia o tempo da palavra. Não mina o tempo da palavra, porque a palavra muda, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra traz a glória de Deus, a palavra traz o Deus vivo, a palavra é o que firma a igreja como coluna e firmeza da verdade. Não se aparte, medita nessa palavra de Deus dia e noite, e tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Não basta só ler, examinar, não basta só comê-la dia e noite. Temos que ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque é a ordem de Deus. Porque então farás prosperar o teu caminho. Se você não desprezar a palavra, der crédito e tirar um tempo para a palavra, você vai prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, não despreze a palavra. Não mine o tempo da palavra. Não roube a palavra. A palavra tem que ter um plano em primeiro lugar na vida de uma igreja. Não existe avivamento nenhum na história sem oração e sem palavra. Então, o primeiro sinal de uma igreja que está morrendo é uma igreja que abandona a palavra.
é uma igreja que abandona a palavra. Segundo sinal de uma igreja, ainda no primeiro, o salmista, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Querido, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajude a esconder a sua palavra em nosso coração. O Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus nos fortalece, nos ajuda, nos capacita, nos fortifica. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo sinal de uma igreja que está morrendo, é uma igreja que abandonou a oração. É impossível uma igreja permanecer com revelações, visões, dons espirituais, cheia da presença de Deus, se ela não ora mais. Não se fala mais em cultos de orações. Não se fala-se em momentos de orações. Nos cultos, quando pede a igreja para levantar e fazer um clamor a Deus, é 1 minuto, 2 minutos, já está todo mundo de boca fechada. Não tem inspiração, não tem motivação, não tem alegria no coração, não tem força para orar. E um crente que não ora, ele vai se definhando. Um crente que não ora, ele não tem mais revelação, ele não tem mais visão, ele não tem mais dons espirituais, ele não tem mais graça, ele fica sem graça. E vai ficando um crente morto dentro da igreja. Então, querido, uma igreja que não ora, ela está morrendo. Uma igreja que não ora, Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A oração é uma das maiores armas que Deus deu à igreja. Então, querido, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, abrirei a janela do céu, bendito seja o nome do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma igreja que não ora é uma igreja que está morrendo. Um crente que não ora é um crente que está morrendo. Então luta contra este mundo, contra a sua carne, contra tudo, e dobra o joelho e ora a Deus, busque a Deus, clame a Deus, porque sem oração é impossível viver na presença de Deus. Sem oração é impossível estar conectado com o mundo espiritual. Sem oração não vai, sem oração não dá. Então, meu querido, ore, busque a Deus, não perca a oportunidade. Olha, terceiro sinal de uma igreja que está morrendo, está doente. Uma igreja que abriu as portas para o mundanismo. Quando a igreja abre as portas para o mundanismo, ela começa a morrer. Ela começa a se definhar. Porque Deus se entristece com ela. E ele passa a não operar mais. É verdade, meu irmão. A igreja não pode abrir as portas para o mundanismo,
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade, não pode conformar com este mundo, não pode se render aos caprichos desse mundo. Uma igreja que é do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade, uma igreja santa, pura, que está sendo preparada para ser arrebatada por Cristo Jesus. Ela não pode ser parceira do mundo. Ela não pode ter amizade com este mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ou não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, meu querido, o que eu vejo é muitos pastores, pregadores, missionários e crentes querendo parceria com o mundo, querendo uma amizade com o mundo, querendo uma aproximação do mundo. Jesus disse que o mundo não nos ama, pelo contrário, o mundo nos odeia, porque nós não somos dele, nós somos de Cristo e vivemos para Cristo e estamos esperando Cristo para ser arrebatado por Cristo e viver eternamente com Cristo. Alachô, balacandé, alacicanturibadachaia. É forte. Então, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Você não pode conformar com este mundo. Você não pode conformar com casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Igreja, você não pode conformar com o pecado, porque o Senhor Deus disse que os adúlteros, os efeminados, os homicidas, os beberrões, os idólatras, os mentirosos, não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Não herdarão. Os prostitutos não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Então a igreja não pode conformar com este mundo. Quando ela conforma e abre as portas para o mundanismo, ela entra em decadência, ela entra em estado de morte, ela entra em estado de separação de Deus para ficar do lado do mundo. Então Deus tira a mão de cima dela. Então, querido, terceiro sinal de uma igreja que está morrendo é uma igreja que abriu as portas para o mundanismo. Mas não permita que a igreja que está sob sua responsabilidade, seus cuidados, abrir as portas para o mundanismo, porque a palavra é clara. O mundo vos odeia, porque não sois do mundo, sois de Cristo. E Romanos 12, 2, não conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não seja amigo do mundo. Pregue, fale do amor, da misericórdia de Deus ao mundo, mas não seja conformado com este mundo. Não compartilhe com este mundo, porque nós somos santos, separados de Deus, para viver com Ele eternamente. E quarto sinais de uma igreja que está morrendo é quando os seus líderes perdem a visão. Coisa triste é uma igreja que o líder não tem mais visão. E quantos na Bíblia que perderam a visão, e ela é tão verdade que ela mostra o fracasso dos seus heróis. Sansão, por um momento, perdeu a visão.
e pagou um preço muito alto. Era um líder. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote Eli, com o tempo, ele perdeu a visão. E todo Israel pagou um preço alto pela falta de visão e de temor de Eli. Então, um líder, um pastor, presidente de um ministério, presidente de uma igreja, um pregador, um missionário, uma missionária, um líder de irmã, de jovem, seja qual área for, se ele perder a visão, o preço vai ser alto. Se um pastor de igreja perder a visão, a Bíblia diz que se ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então, meu querido, você tem que orar a Deus para não perder a visão do reino, do santo, do puro. Não perder a visão que a igreja não é um negócio. Você não pode perder a visão que a igreja é de Deus. A igreja não é um negócio. A igreja não é um mercado. A igreja não é para você se enriquecer. Não, a igreja é um rebanho de Deus e você está cuidando. E muito em breve, esse Deus vivo vai te pedir conta do seu trabalho na sua igreja. Então você não pode perder a visão que a igreja é de Deus. Que a igreja não é um negócio. Você não pode perder a visão que o povo está seguindo você para Deus. Então, se o líder perde a visão, a igreja entra em decadência. Se o líder perde a visão, a igreja começa a morrer. Se o líder perde a visão, ela para de caminhar. Ela para de ter vida. Ela para de ter motivação. Ela para de ter ânimo. Ela para de ter alegria. O sacerdote Eli perdeu a visão. Morreu, o povo perdeu a arca e perdeu, em consequência, a presença de Deus. Toda vez que os líderes na Bíblia perderam a visão e viraram as costas para Deus, o povo entrou em miséria, desgraça e perdição. Então, meu amado, não perca a visão. Clame a Deus pelo colírio do céu, para que seja pingado nos seus olhos espirituais e eles se abram. Uma igreja que ficou amiga do mundo, uma igreja que passou a conformar com o mundo, uma igreja que ficou parceira do mundo, foi a igreja de Laodiceia. E o Senhor Deus disse: você acha que é rica, mas é pobre, miserável, desgraçada e nu. E ela tinha perdido a visão. Ele estava falando para o anjo, ele estava falando para o pastor da igreja. E você perdeu a visão, mas dobra o joelho e compra de mim colírio do céu. Colírio para as vistas. Compre de mim colírio para os seus olhos. Foi isso que Jesus disse para o líder que tinha perdido a visão na igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Jesus estava escrevendo para um líder, para um pastor da sua igreja, que era o reflexo do resto do rebanho, e esse pastor abriu a porta para o mundanismo, esse pastor passou a conformar com as práticas mundanas, esse pastor passou a aceitar porque perdeu a visão de líder espiritual, do reino, da santidade, da palavra. Então o Senhor Jesus aparece a ele através do anjo e diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade. A riqueza verdadeira não é nada dessa terra, é o que vem de Deus que é a riqueza verdadeira e permanente. E roupas brancas, quantos crentes já não têm mais roupa branca? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Querido, quartas sinais de uma igreja que está morrendo. Uma igreja que os líderes perderam a visão de Deus,
da separação do santo. Então, guarde essa palavra no seu coração. Clame a Deus para que o colírio do céu, de Deus, pingue nos seus olhos, para que você volte a ver as coisas espirituais. Não se vê Deus com o olho carnal. Não se ouve Deus com o ouvido carnal. Não se tem visões e revelações de Deus com olhos carnais. Não. É só com olhos espirituais que vê Deus, vê o agir de Deus, vê a glória de Deus, vê a presença de Deus, vê a manifestação de Deus. É com olhos espirituais que se vê. Essa é a palavra do dia. Que Deus fale mais forte ao seu coração e à sua alma. Deus te abençoe nesse dia. Abraço!